O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na noite de ontem, domingo, em Tóquio, no Japão, onde cumprirá uma agenda até a próxima quinta-feira. Mais uma vez, o presidente leva consigo uma comitiva de políticos aliados que desfrutam de viagens turísticas sustentadas pelo povo brasileiro. Janja, a primeira-dama, viajou ainda uma semana antes, mas não cumpriu nenhuma agenda de compromissos no país nesse período porque, acredite se quiser, mas segundo Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, as mulheres com quem ela se reuniria não estavam em Tóquio. Nesse voo de ontem, acompanharam Lula, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, o diretor-geral da Polícia Federal, que só Deus sabe que tipo de agenda poderia cumprir por lá, também alguns ministros ou secretários de ministérios, como Juscelino Filho, Camilo Santana, Renan Filho, Alexandre Silveira, etc., alguns senadores e alguns deputados do PT e de partidos aliados, o secretário de imprensa e ainda alguns sindicalistas. Além disso, aproveitando-se do fato de que os custos da viagem não saem do seu bolso, Lula também decidiu que o avião presidencial não seria suficiente e optou por utilizar uma aeronave maior da Força Aérea Brasileira. Só que tem um grande problema nessa história. O povo japonês é extremamente educado. Eles têm o costume de recolher o lixo nos locais que frequentam e carregá-lo até em casa para só então descartá-lo. Ou seja, se a comitiva brasileira der as caras nas ruas de Tóquio, pode ser que esse enorme avião da FAB retorne ao Brasil apenas com os pilotos. Pois é, só que há outros absurdos que estão em andamento e que tiveram novos capítulos nessa segunda-feira, dessa vez em território nacional, e nesse caso não há qualquer brecha para brincadeiras, para rir em vez de chorar, porque essa história é um pesadelo que parece não ter fim. Na última sexta-feira teve início o julgamento do icônico caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, a mulher que escreveu uma frase com batom em uma estátua na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Eu já falei por diversas vezes aqui no canal sobre os diversos abusos e ilegalidades cometidos nesse caso. Débora é mãe de 2 crianças, tem residência fixa, tem trabalho fixo, não tem antecedentes criminais, não invadiu nenhum prédio durante o ato de 8 de janeiro, apenas escreveu uma frase com batom em uma estátua e mesmo assim tem sido mantida presa preventivamente há mais de 2 anos. Toda essa história você já deve estar cansado de ouvir. Só que agora a grande questão é o julgamento, que está em andamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Débora está sendo julgada por 5 ministros: Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, todos esses 3 indicados por Lula ao Supremo, também Luiz Fux, indicado por Dilma, e Alexandre de Moraes, que dispensa apresentações. Até o início da manhã dessa segunda-feira, 2 deles já haviam registrado seus votos, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Ambos votaram de forma absolutamente covarde pela condenação a 14 anos de prisão. Só que na manhã dessa segunda, o ministro Luiz Fux pediu vista e, consequentemente, adiou o julgamento. Na prática, isso significa que ele pediu mais tempo para analisar o caso antes de registrar o seu voto. E a decisão que deveria ser tomada até a próxima sexta-feira, dia 28, por enquanto não tem um prazo definido. Esse é o fato que a imprensa relata, mas aqui nós vamos analisar essa decisão por um outro ponto de vista, para entender o que está por trás dela e o que pode acontecer com isso. Já não é novidade para ninguém que o STF se tornou um poder político. O próprio presidente da corte já falou isso abertamente. E essa atuação política tem aparecido rotineiramente, inclusive sendo relatada pela imprensa como se fosse normal que magistrados realizem articulações com políticos com o intuito de eleger aliados ao Senado, avaliem politicamente ações do governo, etc. Os julgamentos que estão em andamento na corte não são diferentes. A legislação vigente deixou de ser a base para decisões da Suprema Corte há muito tempo. O que é levado em conta agora é a visão dos ministros sobre quem praticou o suposto crime e os impactos políticos do veredito. Sabendo disso, torna-se óbvio chegar à conclusão de que o julgamento de Débora é mais um caso político. Até mesmo o crime mais simples que está sendo atribuído a ela, que é o de dano com agravante de ser contra o patrimônio da União, não faz o menor sentido, pois o Código Penal configura esse crime pelas ações de destruir, inutilizar ou deteriorar o elemento danificado. Débora simplesmente riscou com batom, o que não destruiu, não inutilizou e não deteriorou a estátua. A frase escrita foi removida depois com sabão neutro. Se esse crime, que é o mais simples, não poderia ser atribuído a ela, imagine então as demais
mais narrativas mirabolantes criadas pelos ministros e pelos denunciantes, como organização criminosa armada, a arma nesse caso é o batom, e a tentativa de golpe de Estado sem sequer entrar no prédio do governo. Portanto, já que é um julgamento exclusivamente político, a decisão dos ministros é estrategicamente avaliada por eles próprios. Nesse caso específico da Débora, até a semana passada ele era apenas mais um para eles, pois apesar da existência de inúmeras manifestações de indignação, elas vinham da direita, que é justamente quem o Supremo quer calar. Então esse seria apenas mais um documento assinado de maneira desleixada por ministros que, em seguida, tirariam suas togas e voltariam às suas casas para continuar vivendo plenamente no desfrute de suas regalias, sem a menor preocupação com as vidas que foram destruídas por essas suas assinaturas. Só que os votos de Alexandre de Moraes na sexta e o de Flávio Dino no sábado, ambos pela condenação de Débora a 14 anos de prisão, deram ao caso uma repercussão maior do que os ministros esperavam. Além das manifestações incessantes daqueles que denunciam os abusos que estão sendo cometidos nesses julgamentos, o voto de Moraes foi duramente criticado, por exemplo, pelo Estadão, um dos maiores jornais do país, em seu editorial de opinião. O jornal afirma que Débora sequer deveria ser julgada pelo STF e que a decisão de Moraes é um flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Críticas vieram também de jornalistas de outros veículos de imprensa, como a Folha de São Paulo, de advogados, de juízes, até mesmo o pessoal da Globo News, apesar da discrição no tratamento desse assunto, não está conseguindo esconder as inúmeras incoerências desse caso. A gente falava desse caso, que é da Débora dos Santos, uma cabeleireira condenada, na verdade, presa há 2 anos. Enfim, o fato é que agora o caso da Débora começou a se tornar uma pedra no sapato dos ministros. Em vez de ser apenas mais um, agora ele é um caso que está sendo observado atentamente e que pode minar ainda mais a já quase inexistente credibilidade do Supremo. Em meio a esse contexto, Luiz Fux pede agora vista, dando tempo a ele e aos demais ministros para avaliarem os possíveis impactos de condenar ou inocentar Débora. Vale a pena ser alvo de tantas críticas por apenas mais uma condenação? Vale ganhar essa repercussão negativa na imprensa? Isso não vai enfraquecer a narrativa de que o Supremo está fazendo tudo isso para defender a democracia? Isso não vai deixar ainda mais claro que se trata de perseguição política? Bom, por mais ridículas que sejam as perguntas que devem estar sendo feitas nesse momento pelos ministros a si próprios e aos colegas, e por mais ridículo que seja o simples fato de que esse tipo de avaliação política esteja sendo feito, quando na verdade apenas a lei deveria ser seguida, o fato é que nesse momento esse pode ser o caminho para que uma mãe finalmente possa voltar a conviver com os seus filhos. Mesmo que a decisão da primeira turma do Supremo seja pela inocência, o caso da Débora jamais terá reparação. É impossível fazer justiça no caso dela, pois ninguém é capaz de devolver os 2 anos de convivência com os filhos que foram covardemente tirados dela. Mas, pelo menos, é possível dar dignidade à vida que ela terá a partir de agora, se puder voltar para casa.